Olá, eu sou a professora Adriana e hoje daremos continuidade às nossas aulas estudando o gênero divulgação científica. O que é um texto que divulga cientificamente uma informação? É um texto que vem com uma marca expositiva e argumentativa. É um texto mais elaborado, produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos, resultados de investigação sobre determinados temas. Possuem a finalidade de popularizar a ciência, de difundir o conhecimento científico e transmitir informações de valor indiscutível. Portanto, todo texto científico é um texto que traz conhecimentos novos a partir do texto expositivo, também pode trazer argumentação pelo cientista que pesquisou o assunto. Para ser ciência tem que ser pesquisa, tem que ter todo um embasamento teórico, conceitos, e trazer esses resultados que geralmente são resultados indiscutíveis, porque foram testados muitas vezes. Esses textos procuram fazer com que a ciência seja conhecida pela população. Vamos estudar agora as características do texto científico. Esse texto ele é utilizado no mundo acadêmico, ou seja, na universidade, geralmente para produções de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, entre outros. A linguagem é clara, objetiva e impessoal, os verbos na terceira pessoa e seguem as normas da língua. Além disso, percebe-se termos técnicos da área, essenciais da língua científica e verbos no presente do indicativo. São escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, no ramo da ciência, com métodos científicos. Esses textos têm a função de desenvolver na sociedade a divulgação do conhecimento, dos experimentos, estudos de caso, entre outros. E os suportes? Os textos científicos são divulgados em revistas, jornais, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Portanto, os textos científicos, eles são produzidos por cientistas, por pessoas que estudam e tentam provar a sua tese, aquilo que acreditam, através de um julgamento científico, de um método. Para isso, eles utilizam o texto científico a fim de divulgar isso para que a população conheça os resultados dessa pesquisa. Por exemplo, no livro didático, nós temos vários tipos de textos científicos. Quando se há uma descoberta, um texto que traz um conhecimento novo das ciências para que os alunos conheçam. Vamos dar 2 exemplos de texto científico. Aqui nós temos o exemplo do verbete de dicionário, geralmente nada mais é do que uma palavra sendo explicada cientificamente e uma palavra também na enciclopédia. Vamos dar um exemplo aqui. Nostalgia. Nostalgia está no singular feminino, significa tristeza causada pela saudade da sua terra ou pátria. Também pode significar melancolia. Nostalgia também tem um sentido de saudade do passado, de um lugar. Também é uma disfunção comportamental causada pela separação ou isolamento físico do país natal, da ausência da família, vontade exacerbada de regressar à pátria, saudade de alguma coisa, de uma circunstância que já se passou, de uma condição que uma pessoa deixou de possuir. É uma condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados, condição daquele que é triste sem motivos explícitos. Em francês, nostalgie. Então, esse texto é um texto científico, porque ele traz dados teóricos do que significa nostalgia, tirado de um dicionário. Esse é o suporte, é a fonte. Vamos pegar a palavra cervo do Pantanal. Cervo do Pantanal, o nome científico é Blastocerus dictomus, também chamado de sussuatê, sussuapu ou sussuapara.
guaçupuçu ou simplesmente cervo. É um mamífero ruminante da família dos cervídeos e único representante do gênero Blastoceros. Ocorria em grande parte nas várzeas e margens de rios do centro da América do Sul, desde o sul do rio Amazonas até o norte da Argentina, mas atualmente a espécie é comum no Pantanal, na bacia do rio Guaporé, na ilha do Bananal e em Esteros del Iberá. Então veja, esse é um texto que vem explicar o que é o cervo do Pantanal. O nome científico dele, o nome indígena, né? Como ele se alimenta, né? Onde ele fica e até hoje onde ele se encontra. Então é um texto científico, principalmente porque foi tirado de uma enciclopédia e tem termos técnicos, né? Nome técnico dessa espécie. Bom, então nós temos as atividades aí. Essas atividades eram para a semana do dia 19 de junho, certo? Que nós estudamos o gênero divulgação científica. Então vamos ler as atividades para poder resolvê-las. O primeiro texto se chama Menos Árvores Derrubadas, tirado do link ecodesenvolvimento.org. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até mesmo para a higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital e os tablets venham se tornando cada vez mais populares, ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria. A solução, então, é repensar o modo como se produz o papel. Ao pensar nisso, a companhia italiana Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra. Tecnicamente, ele é feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário, o RIREP, papel de trás para frente em inglês. Também é à prova d'água e pode até mesmo ser limpo. As vantagens do RIPEP não pararam na redução da derrubada de árvores. O processo de produção de papel de pedra dispensa água. Naturalmente branco, o produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento. Tudo isso significa que a poluição associada à fabricação do papel normal pode ser evitada. Também é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia que a reciclagem normalmente usa. O material não tem capacidade de ser transformado em papel novo, mas pode ser reciclado em produtos feitos de plástico, como vasos de flores e bolsas. Veja que esse é um texto científico porque traz uma novidade, né? A questão do uso de outra matéria-prima para transformar aí os papéis, né? E traz até o nome científico dele, RIPEP, né? Que em inglês significa ready, e de trás para frente seria RIPEP, certo? Aí ele diz, né, que a partir dessa técnica, eles parariam de derrubar árvores, né, e usariam pedras, que dispensa água também. Então é uma novidade interessante, porque realmente a gente sabe dos problemas aí do ecossistema, como que está acontecendo a questão do desflorestamento e tudo mais. Então vamos ver para as perguntas. Na primeira pergunta do texto 1 está escrito: o texto 1 atende ao propósito de noticiar o quê? A. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis? B. A tecnologia digital e os tablets venham se tornando cada vez mais populares? C. A companhia Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra? Ou C. É fácil de reciclar sem as grandes quantidades de água e energia? Qual dessas opções atende o propósito da notícia do texto científico? Qual delas? Na segunda pergunta, ainda do texto 1, diz assim: o texto apresenta tecnicamente o elemento utilizado na fabricação do papel feito de pedra.
Em que frase? É feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário. É à prova d'água e pode até mesmo ser limpo. Também é fácil de reciclar, naturalmente branco. Qual dessas frases você percebe que existe a técnica do elemento utilizado para fazer o papel? Qual dessas frases? Questão 3 diz o seguinte: segundo o texto, as vantagens da fabricação do papel de pedra vão muito além da redução da derrubada de árvores. Assinale a alternativa que não contém uma dessas vantagens. O produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento. O processo de produção do papel de pedra dispensa água. Também é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia, e tem capacidade de ser transformado em papel novo. Então, a pergunta aqui é: qual a frase que não contém as vantagens sobre a fabricação do papel de pedra para além da redução da derrubada das árvores? Veja bem a pergunta. Qual dessas afirmativas não traz essas vantagens que esse tipo de papel traria? Na questão 4, em RIPEP, papel de trás para frente em inglês, o trecho nos parênteses significa o quê? Define RIPEP, critica o RIPEP, elogia o RIPEP ou destaca o RIPEP? Por que tem esse parênteses aqui? Qual a intenção dele? Questão 5. O texto foi escrito em uma linguagem predominantemente técnica, coloquial, quer dizer, do dia a dia, científica ou formal, no sentido de não ter nenhum erro gramatical. Então, essas são as perguntas relacionadas ao primeiro texto. Agora nós vamos ler o segundo, porque olha, as outras perguntas referem-se ao texto 2. Texto 2. Por que salivamos diante de uma comida gostosa? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, pressionam as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras da saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, 1849-1936, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes de uma campainha. Resultado, sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne, nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento seria servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Saman Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. O suporte, o texto foi tirado do link superabril.com.br/ciência. Bom, agora nós vamos para as perguntas. Que gênero textual é esse? Em que suporte é veiculado? Então, eu quero saber que gênero é esse texto aqui, tá? E da onde foi retirado. Quando eu pergunto suporte, eu quero saber da onde. Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Qual é o assunto? Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Por que salivamos? E questão 9. A partir de que o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Onde dentro do texto mostra o que nós salivamos? E 10ª, quais são as principais características do gênero divulgação científica? Muito bem, queridos, terminamos a aula de hoje e esses exercícios devem ser feitos no formulário e entregues até dia 5/7. Qualquer dúvida, estou disponível no privado.
Muito obrigada, até a próxima aula.